Vamos lá, pessoal, boa tarde. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a parte de introdução, para a gente começar a conversar um pouco sobre análise de dados, ciência de dados, etc. Tá? Bom, eu vou apresentar minha tela aqui. Estão vendo aí o slide? Só dá um ok quem tiver microfone. Estão vendo aí? Estatística aplicada, professor Melquiades. Opa, sim, deu certo então. Peraí. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que é que se baseia a nossa disciplina de métodos quantitativos, tá? Ultimamente tem se falado muito sobre ciência de dados, né? Vocês devem ter ouvido falar, é muito comum se falar muito sobre ciência de dados, né? E vou contar um pouquinho sobre a origem do que está se formando dessa área e como é que está se comportando, tá? Ela estuda basicamente estudos, princípios, métodos e sistemas computacionais para extrair conhecimento sobre dados, tá? Então, o grande fator é como encontrar de forma eficiente conhecimento ou padrões em possivelmente grandes conjuntos de fluxos de dados, tá? Nós vamos se deparar aí nos próximos anos de novas tecnologias que estão surgindo, né? O Meta, novos ambientes de negócios, né? Que está trazendo uma complexidade maior e esse volume de dados vai fazer com que a gente possa tomar melhores decisões acerca de vendas, etc. Né? Que é isso um dos grandes motivos que hoje existe essas novas tendências, né? O meta, etc. Na verdade, o ser humano ele se baseia muito no desenvolvimento econômico e a economia vai surgindo novas oportunidades, novos negócios e novos produtos, né? Diante disso, né? Antigamente, nós tínhamos algumas áreas separadas, que eu mostro aqui nesses grandes círculos, né? Vocês estão vendo. Nós tínhamos, de um lado, o desenvolvimento computacional, né? O pessoal lá desenvolvendo os códigozinhos de algoritmo, começando a desenvolver softwares, aplicativos, né? Do outro, nós tínhamos grandes profissionais na área de matemática e estatística, fazendo análises de dados, etc., antigamente de forma manual, né? Depois passou-se a usar mais planilha eletrônica, depois passou-se a desenvolver alguns pacotes, alguns softwares específicos na área de estatística, né? Como, por exemplo, o software R que eu uso na disciplina. Por outro lado, nós temos também outros domínios de conhecimento, como a parte de negócios, né? E business, né? Então, a área de negócios, que é a minha área de estudo, ela se baseia em entender padrões para oferecer melhores serviços, melhores soluções, enfim, trazer grandes soluções para melhorar a qualidade de vida, enfim. Né? Dessas grandes áreas, né, começaram a surgir interseções, né, entre essas áreas. Né? Então, por exemplo, com o desenvolvimento
da relação entre a área computacional e a área de negócios, né, começou-se a desenvolver os softwares para negócios, né? Softwares para análise de mercado, softwares para venda, grandes sistemas para parte de desenvolvimento computacional, para vendas, etc. Software de estoque, controle de estoque, enfim. Então, isso começou a melhorar e ampliar, né? Por outro lado, nós temos aí a parte de computacional ganhando afinidade com a parte matemática e estatística e começaram a desenvolver os modelos e os algoritmos combinatórios, algoritmos baseados em solução de problemas matemáticos, né? Um exemplo aqui é o machine learning, né? O aprendizado de máquina. Então, o machine learning ele é uma inteligência que é mista aí, né? A gente traz o pensamento matemático e desenvolve soluções que possam aprender o que a gente chama de padrões, né? Exatamente entender como é que esses padrões se comportam. Da área matemática e da área de computacional, nós temos aí a relação de interseção com as pesquisas tradicionais, né? Pesquisa de mercado, para entender o que o comportamento do consumidor, né? O pesquisa de opinião de voto eleitoral, por exemplo. Então, tudo isso são pesquisas que eram desenvolvidas para fins de entender os padrões, alguns padrões de entendimentos ou como esses grandes volumes de dados se comportam, né? Dessas áreas, da interseção dessas áreas, elas começaram a se unir, né? Ultimamente, e o mix dessas áreas passou a trabalhar o que a gente chama de ciência de dados. Tá? Hoje não existe no Brasil uma formação específica para a área de cientista de dados, tá, pessoal? Normalmente existem funções, que é o que eu vou mostrar para vocês. Quando desenvolve uma nova solução de um projeto, nós temos funções e que essas funções, né, aqui embaixo são as funções, vão ser supridas por alguns tipos de profissionais que existem no mercado, né? Então, por exemplo, nós temos a parte de administração de banco de dados, normalmente nós temos aí engenheiro de dados, nós temos aí os cursos de tecnologia na área de redes de computadores, né, trabalhando na parte de fluxo de dados, etc. Velocidade desses dados, enfim. Nós temos, por outro lado, a parte de desenvolvimento, né? Nós temos alguns tipos de funções que aplicam aí as soluções de desenvolvimento para a área de negócios, para o dia a dia, né? E outros profissionais que possam vir a acrescentar, por exemplo, a analista de business intelligence, né? Que a inteligência de negócio, na verdade, é o entendimento de padrões na área de negócios, certo? Então, existem algumas questões que no desenvolvimento dessas soluções vão surgindo, né? Por exemplo, quais dados que eu vou trabalhar, né? Quais são esses tipos de dados? Como é que eles se comportam? Qual as características principais desses dados? Eles são completos? Existem falhas nas tabelas de dados, nos bancos de dados? Como eu posso obter esses dados? Então, alguns questionamentos que vão desde a origem da captação desses dados até o que faremos com esses dados, né? Por exemplo, quais são as perguntas que esses dados podem ajudar a responder? Quais são os questionamentos? E como apresentar as respostas para essas perguntas, né? Vocês vão perceber que grande parte dos
os documentários, né? Vocês disseram aí que assistiu o documentário Netflix, discutem tanto a parte de estimativa de padrões, quanto a parte de decisão em si, né? Porque a grande questão hoje que nós temos no nosso dia a dia é como esses dados vão se comportar. Eles vão se repetir, né? Por exemplo, o que é que vai acontecer com a pandemia esse ano? Ela vai se repetir? Os padrões de dados vão se repetir de 2020 ou vai ser diferente? O comportamento do vírus é semelhante ao que aconteceu ano passado? O comportamento da população é semelhante ao que aconteceu ano passado? Enfim, existem uma série de perguntas que vão surgindo, tá? E você pergunta, mas, professor, para que responder essas perguntas? Porque a gente precisa tentar, em geral, tentar prever ou estimar o que vai acontecer no futuro para que a gente possa tomar melhores decisões. Tá certo? Então, esse é o fator principal, um dos fatores, né, basicamente, que a gente toma decisões acerca desses dados, né, de análise de dados. Deixa eu só ver o comentário aqui. Isso, exatamente, Davidson. Então, quando a gente faz o estudo lá da pandemia, né, por exemplo, a gente pega um conjunto de dados daquele, vocês vão vendo que os picos são diferentes, né? O comportamento gráfico ali do comportamento de dados é diferente. E algumas métricas e parâmetros, não sei se vocês lembram, eles foram se adaptando ao comportamento dos dados. Por exemplo, hoje se usa muito a média móvel de casos, né? Quando a gente quando vocês veem a estatística lá sendo apresentada no jornal, né? A média de casos de cerca de 7 dias, 10 dias atrás, né? Eles dizem assim, a média de casos nos últimos 10 dias, né, aumentou, né? Pergunto a vocês aí, aproveitando o inciso, né? Por que eles estão usando média ali, dos últimos 7 dias, dos últimos 10 dias? Alguém sabe aí? Ajudar a visualizar melhor. Não necessariamente. Existe um motivo, né? Na verdade, tem um motivo técnico mesmo. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Para fazer comparação. Não que ele compara com ele mesmo, né? Quando você está fazendo uma análise de um dado isolado, ele não está comparando. Ele está comparando com as outras semanas em si, né? Ele é um dado histórico. Mas tem um motivo prático, na verdade. Mais alguém? O que vocês acham? Ninguém quer chutar aí? Chuta aí outra coisa aí. Existe uma questão do comportamento dos dados. E está na prática isso. Na verdade, eu vou dar uma dica. Isso é um problema do registro dos dados. Alguém adivinhou o porquê? Eu li uma, eu li duas. Ninguém, pessoal. Eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece? No final de semana, não existe registro de dados das operações, né? O que é que acontece? Quando chega sexta-feira, né, eles param o registro de dados e continua na segunda-feira. Normalmente as UPAs ali, as unidades de saúde, eles pegam na segunda-feira e registra os casos e ocorrências que tiveram no sábado e domingo. Então, para fins de análise,
ficou-se, digamos assim, mais atrativo para você ter uma fluidez melhor de comparação no tempo, por isso que Davidson não estava totalmente errado, é para fins de comparação, mas comparação no tempo, e exatamente para dar essa fluidez dessa quebra de registro. Então, para dar esse desconto, o pessoal tira essa média dos últimos 10 dias, dos últimos 7 dias, no mínimo 7 dias. Entendeu? Isso faz com que ele tenha uma fluidez melhor e reflita melhor o comportamento dos dados. Tá? Então, isso é algo prático. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Primeiro, o mandamento aqui para a gente entender. É extremamente importante que quando vocês forem trabalhar com análise de dados, né, vocês entendam o comportamento dos dados, inclusive como eles são registrados, né? Não é simplesmente, volto a dizer, né? Não é simplesmente a gente pegar um conjunto de dados, aplicar uma técnica, aplicar um algoritmo. Você precisa entender como esses dados foram extraídos, né? E como eles foram registrados, enfim. Né? Os dados, só dando uma continuidade aqui, eles são registros soltos, né? E aleatórios, né? O dado em si, ele não tem muito sentido, né? Eles são códigos que constituem a matéria-prima da informação, né? A parte original da informação. E essa informação não tratada e que ainda não apresenta relevância, tá? Eles representam um ou mais significados de um sistema que, isoladamente, não transmite uma mensagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, R$300, né? Isso aqui é um dado. Né? Eu estou dizendo que alguma coisa tem um valor de R$300, um valor monetário de R$300. Dessa discussão, nós temos fontes de dados primárias, fontes de dados secundárias. Tá? As fontes primárias são aquelas que o analista coleta diretamente na fonte. Né? Vamos supor que a gente vai aplicar um questionário, né? Ou vamos supor que eu vou desenvolver uma solução de um aplicativo que ele vai fazer uma leitura de uma nota fiscal, né? Ou de um cupom fiscal. Tá certo? Outro ponto principal outra opção é quando a gente tem fontes de dados secundários, nos quais os dados são coletados e tabulados em uma fonte, normalmente em um sistema. Então, esses dados já estão coletados, né? Então, por exemplo, lista de inadimplentes de um sistema da empresa, né? Cadastro de clientes, cadastro de alunos do IFRN, né? Então, esses dados já estão coletados. Tá? Existem algumas fontes de dados aqui para vocês, eu vou passar para vocês umas opções aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, Portal da Transparência do Governo Federal, são dados do Governo Federal. Nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existem diversas tabelas de dados no IBGE. Para quem não conhece, vale a pena vocês darem uma olhadinha e entender como é que é o IBGE. Existe internacional que tem essa plataforma chamada Kaggle, que ele tem diversas tabelas de fontes secundárias, de pesquisas já realizadas ou análises já realizadas de dados, para fins de exercício, é muito bom o Kaggle. DataSUS, né, para quem futuramente aí quer trabalhar com dados na área de saúde, do SUS, enfim, soluções para a área de saúde. IPEADATA, que é o portal de dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, IPEADATA, ele é um portal que ele reúne fontes de dados de diversas fontes em todo o Brasil. Então, dados econômicos, dados populacionais, demográficos, etc. Inclusive, puxa dados do IBGE.
E o dados.gov.br, que também é dados na área governamental, do governo, né? Da última lei de transparência de dados, nós temos aí também uma tendência, né, de que os governos estaduais e prefeituras têm a obrigação de dar transparência aos dados públicos, né? Então, isso é uma tendência aí para o futuro. As legislações estão obrigando aí que as prefeituras disponham esses dados, né? Mas ainda tem prefeitura devendo seus portais de transparência, né? Análise de dados. Então, já que a gente discutiu o que é um dado, né? O que é analisar um dado, né? Análise de dados é a atividade de transformar um conjunto de dados com o objetivo de poder verificá-los melhor, dando-lhes, ao mesmo tempo, uma razão de ser, certo? Então, dando um sentido, certo? Ao mesmo tempo, quando eu desenvolvo uma análise de dados, eu preciso saber qual é o objetivo da análise, tá? Por quê? Qual é o objetivo da análise? A gente precisa ter foco no propósito que a gente faz em uma tarefa, né? Então, vou fazer uma pergunta clara aqui, né? Muitos aqui já preencheram questionários, né? Em diversas pesquisas, né? Quem aí já respondeu o questionário aí de pesquisa de dados aí? Avisa aí você. Davidson, Eduardo. Vários, hein, Marta? É bom, né? Preencher questionário. Dá uma raiva às vezes, né? Os questionários grandes que o povo faz por aí. Você já reparou também que às vezes todo questionário, vou tirar aqui um pouquinho, abre aquelas perguntas lá que você tem que preencher, né? Sobre idade, sexo, quantos filhos você tem, qual a renda da sua família, né? Aí o pessoal bota assim, idade, né? Aí bota a idade em faixa, né? Aí bota de 0 a 18 anos, de 19 a 26. Tô só dando uma chutada aqui, né? Aí na hora de análise, hein, pessoal? Aí o pessoal faz assim, de 0 a 18 anos, tem X alunos do IFRN que ganham, sei lá, 2 salários mínimos, né? Aí o pessoal faz assim, e aí, né? O que a gente vai fazer com isso? Coletamos os dados, a análise foi bonita, o gráfico foi bonito, e aí? Né? O que a gente vai fazer depois? Então, pessoal, a gente tem que ter um objetivo quando a gente faz a análise, certo? Principalmente tomar uma decisão. Porque grande parte das coisas que a gente precisa se preocupar é dar uma solução prática para a nossa vida, né? A gente não pode estar enchendo de linguiça aí questionário à torta e à direita, né? Questionário de 20 páginas para estar respondendo sem sentido, né? Então a gente precisa entender o motivo e para que a gente está fazendo, né? Eu vou fazer uma análise dos alunos que têm computador em casa para saber se eu posso fazer aula em formato remoto. Tá certo, é porque você quer saber se os alunos têm equipamento em casa para ver se eles vão conseguir assistir a aula. Então tem um propósito ali, né? Então tudo isso, pessoal, tem que ter um propósito prático ali do que a gente vai fazer, tá certo? Deixa eu continuar aqui. Então, continuamos aqui. Tem que ter um objetivo, né? Após esse objetivo, a gente vai enxergar que existem diversos atributos, né?
ou parâmetros desses dados, né? Características, né? Como eu falei aqui, quando eu mostrei esse dado aqui, por exemplo, dos R$ 300, existe uma característica que ele é um dado monetário, né? É o tipo de dado que ele é. Então, é valor monetário aqui. Quando nós temos, então, as características, nós chamamos essas características de variáveis, né? Elementos que são variáveis de cada dado, né? A visão estatística, nós vamos ter um atributo, mensurável ou não, sujeito à variação quantitativa ou qualitativa, né? No interior de um conjunto. E a visão computacional, né? Nós temos ali um objeto, né? Uma posição frequentemente localizada na memória em que eu vou alocar exatamente o dado, né? Que é esse R$ 300 aqui, por exemplo. Então, enfim, então, nós aprendemos o que é uma variável, e que são os atributos que nós utilizamos. E o que é, então, informação? Quando a gente começa a ter um propósito de analisar aquele dado, começa a entender os motivos ou obtendo mais dados sobre aquele próprio dado, né? Ou atributos sobre aquele dado, ou mais elementos sobre aquele dado, eu vou começar a extrair o que chama de informação, que é qualquer estruturação ou organização de dados, tá? A informação é derivada de dados que, sem nenhum sentido ou contexto, significam muito pouco. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, os R$ 300, agora eu transformei e extraí uma informação. Uma empresa, vou até botar uma aqui, ó, uma empresa obteve R$ 300 como empréstimo de curto prazo. Ou seja, por algum motivo a empresa fez um empréstimo, certo? Então isso é uma informação que eu tenho. Por incrível que pareça, pessoal, uma informação importante as informações devem ter confiabilidade, né? E um dado interessante é que 1 a cada 3 tomadores de decisão não confiam 100% nas informações disponíveis, né? Principalmente nas informações disponíveis pelos softwares e desenvolvedores. Tá, pessoal? Então, é assim que se forma a informação, né? Então, vocês vão vendo que a gente vai estruturando a coisa, né? A informação, pessoal, quando a gente lê uma determinada informação, existem os aspectos que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque normalmente a gente faz alguns julgamentos prévios e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o primeiro mandamento básico aí, para quem é analista, né? Vai ser um analista de dados aí, tomar muito cuidado em julgamentos prévios que a gente tem, né? Sobre aquele dado, sobre aquela informação. Então, por exemplo, um exemplo interessante que é um problema mental que nós temos. A informação, mentalmente, é associada como negativa ou positiva. Então, quando a gente obtém uma informação, a gente começa a julgar essa informação. Será que essa informação é fake? Né? Ela é verídica? Será que essa informação está correta? Será que eu devo confiar nessa informação? E, ao mesmo tempo, nós vamos fazendo associações dessa informação com experiências, né? Que é o segundo ponto aqui. Informações ou conhecimentos anteriores que provocam julgamentos prévios, né? É a história do preconceito, né? Às vezes a gente tem alguns preconceitos sobre imagem, sobre o comportamento da pessoa, né? Esse professor é meio pirado, né? Ele tem cara de tal. Então, nós temos informações prévias sobre o que
as pessoas, sobre os fatos que acontecem, enfim, isso é normal. Exemplo, né? Então, vou voltar ao exemplo aqui. A empresa obteve R$ 300 como empréstimo de curto prazo. O que é que vocês entendem sobre isso? O que é que vocês podem ter julgamento sobre isso? Fazendo uma avaliação prévia aí. Façam um chute aí. O que é que vocês acham? Quando a empresa faz um empréstimo de R$ 300, o que é que está acontecendo com essa empresa? Que ela precisava de dinheiro. Fato. Pode ser, a gente pode ter um julgamento prévio que ela está ruim das pernas, né? Precisando de dinheiro para pagar a dívida, né? Por exemplo. Então, tudo isso vai acontecendo e é muito comum a gente ter esses julgamentos prévios, como você fez agora. O que é que a gente precisa? A gente precisa tentar evitar o máximo possível, que é exatamente essa questão da gente evitar essas tendências do pesquisador. Vamos para o próximo slide aqui. Mas a gente precisa avançar. Então a gente chega no que a gente chama de conhecimento. Tá? O que é o conhecimento? Primeiro ponto aí, ó. Conhecimento é quando damos sentido à informação e observamos e comparamos outras informações, sejam elas teorias, casos ou experiências. Então obtemos o conhecimento acerca daquele fenômeno, né? Então a gente se apropria daquela informação e de como ela se comporta ao longo do tempo. Se existem outras informações prévias que estão associadas a elas, se eu tive outras experiências, né? Da mesma forma, no segundo parágrafo aí, eu vou ver aqui, ó, o conhecimento é a capacidade que o processamento da informação, adicionado ao repertório individual, nos dá de agir e prever o resultado dessa ação. Então, assim, a gente vai agregando elementos para melhorar o que a gente chama de análise, né? Dando mais sentido e dando razões para esses acontecimentos. No terceiro item, ó, sempre devemos buscar os fatos e reduzir as suposições sobre o fenômeno observado. Isso aí é pesquisa científica, né? Isso aí é ciência. Quando vocês estiverem aí trabalhando, ou já, talvez alguns aqui já sejam profissionais, estão estagiando, então vocês vão ver o chefe de vocês e dizer, olha, deixa de achismo. Você tem que ter certeza do que está falando, né? Então, sempre a gente tem que buscar os fatos e eliminar as suposições prévias, né? Eu acho que a vacina vai se comportar de tal forma. Eu acho que a pandemia vai acabar amanhã. Eu acho que a pandemia não vai acabar nunca, né? Então, como é que a gente reduz esses elementos? A gente obtendo outros fatos, experiências anteriores, casos semelhantes. É para isso que existe o procedimento lá que a gente estuda na ciência, que é o método, né? Então, um exemplo aqui, ó, a empresa obteve R$ 300 como empréstimo de curto prazo e eu adicionei uma nova informação. Ela captou esse empréstimo para aquisição de estoque extra devido ao fim de ano, ao aumento das vendas de fim de ano. Então, não necessariamente isso é uma informação negativa. O empréstimo, nesse caso aí, não foi um elemento negativo na vida da empresa, né? Na verdade, foi positivo. Para vocês verem que a gente precisa verificar previamente os fatos, entenderem o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Por que existe um pico muito alto, por exemplo, da pandemia no Brasil? Por que o pico do gráfico está extremo lá, né? Enfim, precisa entender o comportamento. Tá? Então, é para isso que a gente vai trabalhar, entendeu? É para isso que o cientista de dados ou analista de dados vai trabalhar.
para reduzir essas incertezas, né? Porque a incerteza, diferentemente do risco, ela é a ausência de informações, tá? Como é que eu vou, de forma sistemática e interativa, buscar o conhecimento, né? Dessa forma aqui, buscar as causas do que aconteceu, tarará, tarará, é por meio de um método sistematizado, né? Para isso, eu vou usar o quê? Modelos matemáticos, modelos estatísticos, algoritmos, modelos contábeis, modelos na área de matemáticos na área de saúde, na área de infectologia, enfim. Existem modelos que tentam entender os padrões de comportamento da vida, né? Outra coisa também é que é a aprendizagem, né? A gente precisa aprender com o que a gente está realizando um entendimento. Então, quando a gente aplica um método, né, mesmo que ele está errado, a gente precisa aprender com esses erros, né? Então, você foi lá, aplicou o método, estava tudo certo, tudo bonitinho e deu bronca, né? O resultado não saiu como satisfatório. Você desenvolveu o sistema, mas ninguém quer usar o sistema. Desenvolveu o aplicativo, mas ninguém quer usar o aplicativo. Enfim, isso é aprendizado, né? Aprendizado para entender quais são os pontos fracos, o que é que precisa melhorar e reagir daquele modelo de aprendizado que a gente está fazendo. Então, basicamente, pessoal, o que eu estou querendo falar para vocês aqui hoje, né? É que as nossas análises, elas vão buscar entender melhor o comportamento de dados para a gente tomar decisões melhores, né? Isso não requer necessariamente, aí outro mandamento aí para vocês entenderem aí, já da disciplina, não requer que eu tenha um modelo matemático suprassumo, fantástico, mirabolante, complexo, que envolve uma integral, derivada. Então, não necessariamente acontece isso, tá certo? Esse não é o objetivo. Inclusive, consequentemente, na estatística, tá? Quando nós estudamos estatística, existe um conceito que aí é importante para a gente entender a partir de hoje, chama-se a parcimônia, né? Alguém já ouviu falar sobre parcimônia? Não? Pronto. Vocês botarem aí, ó, parcimônia, pessoal, é que os estatísticos eles vão usar o modelo que atenda ao custo-benefício de forma mais simples possível. Em outras palavras, né? Então nós temos aqui, ó, vou trazer aqui o conceito aqui do dicionário. Ação, vou botar aqui no chat aqui, ó. Ação ou hábito de fazer economia, de poupar, ou seja, poupar no nosso caso aqui é poupar tempo, poupar esforço para que a gente possa, de uma forma rápida, simplificada, trazer soluções que sejam mais práticas e possam solucionar os problemas da sociedade, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Fazer análises mais práticas não necessariamente requer que você tenha uma complexidade, vou aplicar aqui um machine learning, tal, que às vezes você elaborar um gráfico já responde o teu questionamento, né, a tua pergunta. Então, esse é um dos elementos que a gente precisa começar a repensar aqui nessa disciplina, tá? Principalmente no que tange a gente repensar que o menos é mais.
tá? Então, pessoal, isso aqui foi um apanhado geral sobre a parte de análise de dados, tá? Para a gente dar essa aula, na verdade, ela é uma uniformizada, certo? Para a gente uniformizar o nosso conhecimento, tá? O que a gente está entendendo aqui. O que é que eu vou passar para vocês começarem a pensar aqui, para você entender? A gente vai fazer uma atividade ao longo da disciplina que chama-se um projeto de análise de dados. Tá? Então, vou apresentar aqui a guia aqui do nosso plataforma virtual aqui do Google Sala de Aula, tá? E vocês vão ver essa atividade aqui que eu postei para vocês, ó. Atividade número 1, ok? E o objetivo inicial é a gente fazer um projeto inicial de análise de dados, tá? A gente já iniciou a atividade, tá? Vocês já podem começar a executar. E o que é que a gente precisa fazer? Será um trabalho em grupo, com no máximo 2 alunos, vocês podem fazer em dupla aí. Vocês vão montar um arquivo no Word ou Google Documentos e submeter a atividade, tá? Esse arquivo, que é um arquivo que você vai fazer o projeto, tá? A gente vai usar ele ao longo de toda a disciplina para diversas atividades. Esse arquivo deve ter os seguintes elementos: introdução, problema, objetivo geral específico, população, amostra, forma de mensuração de variáveis e modelo de questionário, se for coletar dados primários. Tá? Então, o que eu vou ter aqui inicialmente? Eu vou ter um produto final, que é um documento do Word ou Google Documentos com o projeto escrito, certo? Precisa ser muito complexo? Não. Tá? Inclusive, eu dou um exemplo aqui de um modelo de projeto, certo? Nesse caso aqui, que é um modelo de análise de dados da opinião de alunos de um curso na área de computação do Rio Grande do Sul, tá? E esse exemplo aqui é um exemplo simples, que tem aqueles elementos que eu disse, e tem aqui, ó, até aqui, ó, basicamente o projeto são 2 páginas aqui, ó. Basicamente, aqui é o questionário, aqui começa o questionário, aqui é o projeto. Né? Aqui tem o questionário, a forma com que os dados serão codificados, o exemplo de resposta do questionário, e aqui são os dados. Então, vocês vão ver que não existe tanta complexidade, né? Uma das coisas que eu gostaria que vocês, antes de mais nada, fizessem um exercício, né? Antes de vocês começarem a desenvolver esse projeto, eu acho que seria interessante que vocês pesquisassem algumas fontes de dados, tá? Eu vou passar aqui como aquela que eu mostrei para vocês, que é a parte de... Tá aqui. Eu vou mostrar para vocês aí de novo. Deixa eu abrir aqui a janela. Pronto. Então, o que eu queria que vocês dessem uma olhada? Deem uma olhada nessas fontes de dados, né? Vocês vão, ao longo da disciplina, trabalhar com um único conjunto de dados, tá? Ou tentar trabalhar com um único conjunto de dados. Então, deem uma olhada nesses portais, né? Principalmente nesse Kaggle, para vocês entenderem alguns tipos de conjuntos de dados que acontecem, que tem, tá? Dados demográficos, dados sobre mercado financeiro, dados sobre saúde, dados sobre educação, tá?
E eu queria que vocês pudessem brincar um pouco, explorar um pouco sobre conjuntos de dados, certo? Então essa vai ser a missão para a semana que vem. Essa atividade, eu vou dar essa atividade de projeto de dados, eu vou dar uma prorrogada no prazo. Eu vou querer que vocês deem uma maturada, principalmente nesses brincar e explorar esses conjuntos de dados. E eu quero que vocês comecem a simpatizar com um tipo de dado que vocês queiram trabalhar. Eu não vou dizer qual vocês vão escolher, certo? Então, dados sobre demografia, educação, saúde, vocês vão escolher aí. Pode ser, inclusive, um conjunto de dados que vocês vão trabalhar no TCC de vocês, enfim, fazer algum trabalho prático. Pode ser também um conjunto de dados que você já trabalha, tá? Ou no seu trabalho, ou em casa, enfim. Tá certo? Então, primeira tarefa para a semana que vem, brincar e explorar esses conjuntos de dados para entender melhor como você pode baixar eles, tá certo? Dúvida até aí? Beleza, Davidson. Então, basicamente, aí vocês vão pensando com calma, certo? Sobre essa questão do projeto, tá? Do projetinho. Eu não vou discutir o modelo do projetinho hoje, certo? Eu vou deixar para a gente discutir o modelo do projeto na terça-feira da semana que vem. Basicamente, o exercício vai ser a gente trabalhar essas fontes de dados, certo? Vocês explorarem, entender como se comportam, ver se tem um conjunto de dados bacana que vocês queiram trabalhar. Pode ser dados, por exemplo, na área de transporte, dados na área de militar, né? O que vocês encontrarem aí, enfim. Beleza, pessoal? Então essa é a missão para a semana que vem. E de repente já vê também um coleguinha aí, um companheiro que queira fazer o trabalho com vocês, tá? Em dupla aí, tá certo? Aí terça-feira fica combinado de eu explicar melhor esse projeto, tá? Eu vou detalhar melhor essa atividade do projeto de análise e vou dar o exemplo, tá? Que na verdade eu vou discutir aquele exemplo que eu anexei lá na atividade, tá certo? Ok? Combinado assim? Então, pessoal, por hoje a gente encerra a aula de hoje. Tem um material, retorna a dizer sobre o material que tem lá no painel. Tem um livro legal lá que a gente pode ler, o do Freakonomics. Tem um documentário também, que é bem interessante, da introdução sobre o livro. E na terça-feira a gente retoma para a gente discutir melhor sobre a atividade e como é que vocês vão fazer a atividade. Vou postar a gravação também, viu, Davidson? Confesso que eu estou atrasado na atividade de terça-feira, né? Na gravação de terça-feira. Aí, encerrando hoje, eu encerro a aula de hoje e faço as duas gravações lá para vocês. Vou botar uma postagem única, que eu vou ficar colocando as aulas gravadas nela, tá bom? Beleza, pessoal? Combinado assim? Então, pessoal, valeu por hoje. Bom final de semana. Espero que tenham gostado aí da aula de hoje, viu? Valeu!